Nosso entrevistado hoje no estúdio, o diretor do IESB, Uniesp de Bauru, professor Said Yusuf Abulawi. O professor Duda Trevisani conduz a entrevista. Professor, boa tarde. Bom, tudo bem, boa tarde, Duda. Prazer estar aqui novamente na TV. Bom, é um prazer muito grande falar com o Said. E o Said está aqui hoje não como para falar de educação. O Said vamos falar também, claro. Mas o Said é uma das pessoas em Bauru mais bem preparadas, tanto em economia, né, em política e em Oriente Médio. O telespectador vai gostar demais de conversar com o Said através das nossas perguntas, que é uma pessoa que conhece, até pela sua descendência, pelos contatos que tem, tudo que acontece no Oriente Médio, é uma pessoa preparada para falar da crise brasileira que se avizinha aí, se ele realmente acredita nisso ou não. E, então é uma pessoa extremamente preparada, principalmente das coisas da nossa região. E hoje ele é diretor da Uniesp, aqui em Bauru. A Uniesp mantém uma rede de escolas, de mais de 100 escolas, e o Said é uma das pessoas que trabalha na Uniesp, depois de trabalhar mais de 20 anos conosco no Prevê, né, Said? Exato. Como é que você está? Tá bom? Tá tudo bem, graças a Deus, Duda. Trabalhando bastante, né? Certo? Uma dinâmica bem forte, né? Para a gente poder proporcionar aí um ensino superior de qualidade para os bauruenses e também para a região. Bom, é impossível a gente começar uma entrevista hoje com uma pessoa do seu nível cultural sem falar no Mandela. Você acha que seria a força de expressão eu falar assim, morreu o último grande homem vivo da humanidade? Realmente o Mandela, acho que não tem outro do nível dele. Se nós pararmos para analisar, até por conta do funeral, né, a quantidade de líderes que estão comparecendo lá à África do Sul, que estão presentes lá, denota que realmente ele consolidou uma liderança muito expressiva, né, em função até das circunstâncias do que ocorreu com ele e depois, posteriormente, com a transformação do país, da África do Sul, que não mergulhou em guerra, não mergulhou em crise, ou seja, conseguiu dar uma sustentabilidade para o país, né, e que, colocando ele, inclusive, nos países emergentes, né, certo? Enfim, podemos colocá-lo como um grande ícone, né, do século passado e também desse século. A história dele é fantástica, né, Said? Sim. E o atual presidente já é um tipo dos corruptos brasileiros, né? Na hora que ele aparece nas festividades, o povo já vai, porque diz que é um larápio também de marca maior, né? Que coisa que... É uma tendência até dos países emergentes mais até, né? Exato. E agora também começa a aparecer dinheiro nesses países, né? Eu costumo dizer, dizem que a fé move montanhas, mas o dinheiro também move montanhas, né, Duda? Aliás, tudo gira em torno do dinheiro, a verdade é essa, né? Então, muitas vezes você acha que tem alguma coisa ideológica, mas a ideologia também é movida pelo dinheiro, certo? Então, no caso dos países emergentes, à medida que vão surgindo investimentos de interessados, de exteriores nesse país, com certeza o índice de corrupção tende a aumentar bastante. Eu tive o privilégio de conhecer a África do Sul. Eu estive lá um ano depois do fim do apartheid, né? E que país lindo. A África do Sul é um contraste, né? É um país, estradas maravilhosas e aquela miséria tremenda ao mesmo tempo, né? E um povo alegre, o habitante de boa índole, nossa senhora. O africano em si, ele é de boa índole, né? A maioria dos países africanos. Que negro amável, sorridente, né? Eu fiquei impressionado. Até quando eu disse aqui na TV, por exemplo, quando a Copa do Mundo ia ser na África, eu falei, o mundo vai se surpreender com a alegria do africano, da África do Sul. E todo mundo só falava, né? Sim. Aquelas danças, aquela alegria, torcendo, né? Que povo maravilhoso. Eles têm
um poder de resignação muito alto, né, Duda? Exatamente. Entendeu? Então, independentemente de crises, de guerras, eles conseguem passar por tudo isso através dessa resignação, né? Certo? Aí entra questões de filosofia de vida, questões religiosas, né, das tribos, certo? Isso influencia bastante nesse contexto. Na África do Sul tem muito muçulmano, tem cristão, né? Sim. Muito muçulmanos. Multicultural, né? Multicultural, muitas etnias diferentes. E o Mandela era de uma etnia pequena, ele era Xhosa, né? Sim. E os Zulus, que são a grande maioria, Sim. né? E ele conseguiu administrar tudo isso, trabalhar com minorias, tanto da etnia dele... Com outras minorias e com a maioria também, né? Exatamente. E conseguiu conduzir o país de uma forma histórica até, né? Porque é difícil, maravilhoso. Sem o emprego da força, sem o emprego de violência, sem nada. Realmente tem que tirar o chapéu. Com certeza. Tem que tirar o chapéu. Os índices do Brasil estão piorando todos. Cada índice que sai, a gente assusta. Estamos entrando na crise mesmo, a hora que tem alguns países saindo da crise, diminuiu em vários lugares. O que aconteceu? Nós não fizemos a lição de casa. O que aconteceu? Nós nunca fizemos a lição de casa, a verdade é essa, né? Quando surgiu o Plano Real, eu inclusive fui um dos grandes críticos do plano, porque eu achava você não consegue mudar o panorama do dia para a noite, nem da noite para o dia. Não existe isso, Duda. Certo? Não existe mágica em economia, tá? Só existe uma forma de você ter sustentabilidade econômica, né? Que é ter produção, certo? Se você não tem produção suficiente, você não consegue sustentar valor de moeda, certo? Índices de economia, certo? Então, o que aconteceu com o Brasil foi mais uma vez até um projeto ilusório, né, colocado para a população. Quer dizer, deu uma sensação de estabilidade, deu uma sensação, né, de que as coisas iriam melhorar bastante, só que essa lição de casa, que é você produzir, né, isso não aconteceu, até porque não tínhamos estrutura, não temos estrutura ainda suficiente para isso, né? Ficamos vendendo matéria-prima, né? Exatamente, continuamos aí com as commodities, ou seja, vendendo as nossas matérias-primas, quer dizer, não transformamos o país como deveríamos transformar. Tá? Inclusive, um dos aspectos fundamentais, um dos pilares nessa transformação é justamente na educação. Certo? Quer dizer, o Brasil não investiu o suficiente na educação como fez uma Coreia do Sul, né? Como fez um Japão, né? Para poder ter essa qualidade com quantidade. Não? Então nós não fizemos a lição de casa. Então não adianta. Toda vez que você falar em sustentabilidade econômica, você tem que falar em produção. Tem produção, a moeda vale, a economia é forte. Não tem produção, infelizmente, não tem como você progredir. Ainda para falar da África do Sul, você vê, né? A Universidade de São Paulo é disparada a melhor universidade do Brasil em tudo quanto é coisa. E ela é a única universidade brasileira que está entre as 100 melhores do mundo. Sim. E na África do Sul tem uma universidade mais bem qualificada que a Universidade de São Paulo. Sim, então, todo esse conjunto, né, de investimentos, seja no setor, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino técnico, no ensino superior, faz com que, como eu disse, é um dos pilares para você ter uma produção, tanto de forma quantitativa quanto de forma qualitativa. Tá? Então, esse trabalho não foi feito adequadamente no Brasil. Né? Que pese colocar que foram feitos investimentos XYZ, ainda isso não aconteceu no país. E a gente acha tudo muito estranho, porque, veja bem, a educação tem 25% da receita, né, Duda? De uma receita que não é uma receita pequena, pelo contrário, né? E aí nós não conseguimos entender como que essa coluna, esse pilar não consegue, né, ser forte, ser firme num país que extremamente necessário para poder crescer. Bom, vamos pular para o Oriente Médio, onde você é doutor honoris causa. Né? Nós aqui estamos acostumados, Israel invade o Líbano, né?
guerra do Iraque, do Kuwait, etc. E a Síria se mantinha isolada. Tudo que a gente ouvia da Síria, de propaganda, de coisa, era rica, poderosa. E o que aconteceu na Síria que deflagrou essa revolução civil e posteriormente o mundo ocidental intervindo, exigindo atitudes bélicas discriminatórias, exigindo controle de armas químicas e etc. E que hora que vai acabar isso? O que realmente são etnias religiosas também? O que aconteceu que a Síria hoje é um país arruinado pela guerra? Não, Duda, como você colocou, né, ela ficou durante muitos anos, desde o Hafez Assad, e depois agora com o filho do Hafez, o Bashar al-Assad, neutra em termos de política regional ali. Tá? E essa neutralidade da Síria justamente preocupou, né, internamente, ou seja, qual o motivo, né, dessa neutralidade? De repente a população começou a questionar, parte da população, os opositores, os mais radicais, começaram a questionar qual o motivo dessa neutralidade, certo? E chegaram a um norte que talvez houvesse muitos interesses por trás dessa neutralidade da Síria, certo? E realmente há, a verdade é essa, não tem explicação um país ali ao lado de Israel, certo? Nunca ter tomado uma posição concreta em relação aos acontecimentos ali do Oriente Médio. Então ficou o questionamento, será que existe algum acordo que já vem desde o Hafez Assad com relação a Israel? Porque veja bem, a Israel detém hoje uma parte da Síria, que são as colinas de Golã, que foram tomadas em 67, né? As colinas de Golã, para quem não sabe, elas são vitais para Israel. Aliás, muita gente questiona e coloca até na imprensa que as guerras que ocorrem na região são em decorrência de petróleo, são em decorrência de religião ou mesmo das diferenças étnicas. Mas a verdade, o grande motivo dos conflitos ali, a grande disputa que você tem ali, não são nem pelas terras, certo? Mas é mais pela água. E as colinas de Golã, por exemplo, elas são as nascentes importantes da onde Israel consegue extrair água. Um barril de água no Oriente Médio vale muito mais que um barril de petróleo. A verdade é essa. Certo? Então, qual o motivo da Síria ter se acomodado durante décadas em relação às colinas de Golã? O que tem por trás disso? Por que quando o filho assumiu no lugar do pai, manteve o mesmo status, a mesma situação que vinha se mantendo aí, né, após o conflito de Golã e após possíveis acordos que muita gente não tem conhecimento se realmente isso ocorreu. Já visto que Israel também pouco tomou partido na questão, pouco se preocupou com a questão. Então, a gente, fazendo uma análise mais global, né, não seria muito interessante até para Israel a queda do Bashar al-Assad, certo? Porque ele poderia manter essa situação, esse status de pacificação da região, sem entrar em novos entraves com Israel, certo? E aí você redunda para Estados Unidos, para a Rússia interferindo nesse conflito. Quer dizer, é um jogo de interesses muito complexo e que muitas vezes a imprensa não costuma passar essa versão adequadamente para os telespectadores ou mesmo para os leitores. Então, que existe alguma estratégia já que vem de décadas com relação à Síria, não tenha dúvida, certo? Entre Israel, Rússia e Estados Unidos, né?
voltados para aquela região. O governo russo é muito amigo da Síria também, né? Ali é um equilíbrio de forças, né? Então ele utiliza a Síria, certo, como um bastião da Rússia dentro do Oriente Médio. Mas os Estados Unidos não atacou a Síria porque a Rússia não deixou, né? Houve uma possibilidade, o Obama acenou com um ataque, certo? Mas seria totalmente inviável. Eu acredito que não foi nem a Rússia quem segurou, foi Israel quem segurou, porque não interessa para os israelenses, tá? Para o Estado de Israel, a queda do Bashar al-Assad. Interessava talvez de outros da região ali, certo? Mas não propriamente do Assad, porque, como eu disse, ele sustenta a paz para Israel na região. Entendeu? Então, é nesse aspecto que não compensa muitas vezes você Quais são retirar o líder de lá. Qual a riqueza da Síria? O petróleo só mesmo? Né? Não, a Síria não tem praticamente riqueza, ela não tem petróleo ali, certo? A Síria, ela vive mais do comércio mesmo. Comércio. Ela é rota de passagem e sobrevive mais do comércio. Tá? Países como Síria, Jordânia, que também Jordânia não é tem neutra nada, também, né? Não tem. São países que não têm. Mas a Síria ainda tem um pouco de petróleo, né? Pouca coisa. Não é tá? grande reserva. Não tem grande. A Jordânia não tem nada, né, Saíde? A Jordânia vive do fósforo praticamente, certo? Tem grandes reservas de fósforo, né? Ou mesmo Israel, tem muita gente que pensa que Israel tem petróleo, também não tem petróleo em Israel, nem no Líbano, claro, certo? As reservas estão concentradas ali no Golfo da Arábia, certo? E no Golfo Pérsico, entendeu? Essa região não tem propriamente grandes poços de petróleo, exploração de petróleo, né? Eu sei que você teve na Jordânia. Israel você foi também? Israel não. Você não foi? Eu fiquei na fronteira com Israel, ali no Rio Jordão, mas não passei para o lado de Israel. Como é que eles recuperaram aqueles desertos, Saíde? Os desertos eles foram recuperados com uma técnica chamada de plasticultura, né, que inclusive já existe aqui no Brasil também, né? Então eles utilizam o processo de gotejamento, né, e as estufas de plástico para poder produzir, né? É até interessante porque é como se fosse aqueles estudos que a NASA fazia para no caso de habitar a Lua. Sim, eu vi aquilo, né? Exatamente. Tá? Então é o mesmo tipo de técnica, utiliza a técnica de gotejamento nas fazendas ali, e eles têm um processo de produção muito interessante, porque as fazendas é como se fossem quarteirões agrícolas, né? Então tanto no Israel quanto na Jordânia, o governo propicia toda uma infraestrutura, né? A rede de água, asfalto, e você tem ali quarteirões agrícolas, produzem nas estufas e dali já sai direto para a área de venda. Mas se a Síria não tem riqueza, quem é a oposição ao governo sírio hoje? Por que quer derrubar o governo sírio? Porque não concordam. É religioso? Não concordam com essa neutralidade da Síria na região. É política? Aí entra mais o aspecto político mesmo, tá? Certo? E interesses, sem dúvida alguma, desse grupo de oposição, né, em tomar o poder para tentar fazer algum tipo de transformação ali na região, porque viram que o Iraque não teve sucesso, né? O Líbano também já praticamente de uma certa forma estabilizado, e eles não concordam ainda com a presença israelense na região. Então, o objetivo maior do Levante seria esse, acabar com essa neutralidade, certo, no Oriente Médio. Aliás, esse foi um dos argumentos para a Primavera Árabe, né, certo? Porque se você parar um pouquinho para pensar, os países árabes, ditos árabes, né, porque na verdade eles não são árabes, né, Duda? Eles são árabes por conta da religião, né, do islamismo. Então, na verdade, são etnias diferentes, inclusive etnias que no passado sempre foram rivais, inimigos. Foram unificados pelo islamismo, tá? Mas se politicamente, vamos colocar, esses estados se unirem, como queria o Nasser no Egito, né? Aí realmente vira uma potência bélica, uma potência até econômica, né? Por força do petróleo, que daria muito trabalho na questão da geoestratégia. Então, por que os árabes
os ditos países árabes não conseguem se aglutinar politicamente e economicamente para ser uma grande potência mundial, certo? Então há esse questionamento. A Primavera Árabe é justamente em cima desse ideal. Olha, a internet foi muito importante para a Primavera. Com certeza. Né? Então, qual o motivo de mantermos os líderes, vamos dizer, de alguns países, né? Suntuosos em muitos casos, né? Com muito dinheiro, com muita ganância e muito esbanjamento, né? Qual o motivo de manter isso, em que pese até a população ter acesso à educação, tudo, mas qual o motivo de manter esses líderes se nós podemos ser uma potência mundial juntos? Tá? Esse foi o questionamento na Primavera Árabe, que é um questionamento antigo já, dentre os povos islâmicos, certo? E ali na Síria justamente essa neutralidade. Qual o motivo dessa neutralidade na região? Por que vamos dizer assim, sustenta até Israel com a água síria? Certo? Com as nascentes da colina de Golã, por que nunca houve um confronto, nunca houve algo mais incisivo com relação a isso? Então, é isso que a população islâmica está questionando. Que se você for ver a fundo, tá, a origem desse questionamento vem de Bin Laden, certo? Ou seja, é justamente ele que começou a fomentar essa ideia de que, né, depois de Nasser, de que os árabes precisariam se unir, aliás, né, manter uma estrutura adequada para poder enfrentar as potências, principalmente os Estados Unidos e a Europa. O Irã na propaganda ocidental, principalmente fomentada pelos Estados Unidos e por alguns países da Europa, era tida como o demônio de lá, né? Sim. Quer dizer, está fazendo bomba atômica, e a gente sabe que energia atômica não é só para bomba atômica, né? Com certeza. Ela é fundamental na medicina, né? Na energia ser usada, tudo. E sempre se pintou os governos do Irã como uma pessoa extremamente extremista, que se tivesse que explodir uma guerra ia explodir qualquer hora, que não tinha um freio, nada. De repente, surge uma personalidade e o Obama cede, libera o dinheiro deles, teoricamente ele está modificando as coisas. Que visão que você tem desse papel do Irã hoje? É um jogo de xadrez ali, o Oriente Médio, certo? Então, se hoje eu não tenho mais a Síria como um fiel na balança, eu preciso ter um outro país, certo? Se eu não tenho o Afeganistão arredio, se eu não tenho o Iraque que continua arredio, eu preciso ter um outro país, certo? E como que eu alicio esse país? Com dinheiro. É o que eu falei no começo aqui para você, né? Tudo é movido pelo dinheiro, certo? Então, o Irã precisando também crescer economicamente, socialmente, certo? Porque você não consegue, como líder, né, Duda, sustentar uma liderança se você também não... Mas eles liberaram o dinheiro quase tudo não, de uma vez agora? Agora liberou exatamente para essa nova liderança, certo? Colocou para o Ocidente que se realmente ele não conseguir, certo, propiciar acesso à população ao estudo, acesso a uma boa educação, acesso a um nível de vida melhor, ele perde o controle. E aí explode realmente o barril de pólvora. Você está entendendo? Eu vi muito iraniano quando eu estive em Dubai, nos Emirados. E eles são os grandes comerciantes, né? Sim. Sírios também, por isso que quando você me perguntou... Eu não vi sírio em Dubai, de comércio, são rotas de comércio. Eu não vi sírio em Dubai. Mas a Síria mantém um grande índice de comércio na região, por incrível que pareça. Daí a razão até da neutralidade dela, né? Quem são? Os iranianos são os fenícios, os antigos fenícios? Não, os iranianos são os persas. Os fenícios são os libaneses. Desculpa, os persas. Hoje os libaneses correspondem aos antigos fenícios, certo? Mas os iranianos são os antigos persas, não é né? verdade. E que são mercadores antigos, né? Então, os assírios seriam hoje os sírios também, né? Mercadores antigos. As sírios pegaria ali Iraque, que são os babilônicos, né? E um pouquinho dos sírios hoje, certo? E então são povos que tradicionalmente pertenciam àquelas rotas de comércio, tá? O petróleo foi um plus que eles tiveram, né? Certo? Mas o petróleo, na verdade, ele é controlado pelo Ocidente,
certo? Você tem a Arábia Saudita totalmente controlada pelos Estados Unidos, né? Certo? O Irã, os Estados Unidos interessados nesse petróleo do Irã, do Golfo Pérsico, né? Emirados Árabes também aliado com negócios norte-americanos. E quando eu falo negócios norte-americanos, lê-se também Israel, porque nos Estados Unidos você tem um poderio econômico judaico muito forte. E até que ponto Israel vai aceitar essa aproximação dos Estados Unidos com o Irã, se o relacionamento de Israel com o Irã é o pior possível? Com certeza, essa é uma boa pergunta, né? Certo? Se os Estados Unidos se aproximar do Irã, né, qual vai ser a reação dos israelenses? Bom, os Estados Unidos estão tendo que se explicar para os israelenses, né, esse controle de forças ali na região. Se não trouxer o Irã para o lado norte-americano, o risco para Israel seria maior. Ou seja, se a liderança iraniana perder o controle da população iraniana, certo? O risco seria muito maior para Israel do que uma aproximação econômica, política e até social dos Estados Unidos com o Irã. Então, como eu disse, é um jogo de xadrez, né? Então é melhor para Israel aceitar essa aproximação do que ver a liderança iraniana também cair em mãos, né, de radicais. O Iraque, como é que está o Iraque hoje? Como é que ficou? O Iraque ele foi completamente destruído, devastado, certo? Mas os países do Oriente Médio, eles têm um poder de recuperação muito forte, né? Certo? Então o Iraque está lá já tentando se reerguer, né? Com apoio, é claro, esse apoio, quando a gente fala apoio, é um apoio um pouco pernicioso, porque os Estados Unidos obviamente têm interesses no petróleo iraquiano, né? Certo? Mas com apoio dos Estados Unidos e de outras potências, até a própria Rússia, que sempre foi também uma aliada do Iraque, né? E a tendência do Iraque é hoje um país em franco desenvolvimento, deve crescer, deve se estabilizar, mas deve ficar neutro, como a Síria ficou durante décadas. A tendência é essa, entendeu? Ou seja, é preferível você ter países neutros ali em relação a Israel do que você ter países com a possibilidade de vir a atentar contra a segurança de Israel. Eu vou falar uma coisa, é minha. Você vai criticar ou vai concordar. Eu tive na Rússia, fui num congresso, logo depois da abertura e fiquei 20 dias na Rússia. Se você for ver a história, a Rússia foi agredida por Napoleão, a Rússia foi agredida pelo Hitler, sim, né? E agora, recentemente, os Estados Unidos não se envolveu na guerra da Síria porque a Rússia mediou. Na guerra com o Irã, a Rússia mediou. O povo russo é muito mais pacifista do que nós do Ocidente. Olha, a Rússia, o povo russo, certo? E como você bem colocou, o povo russo, né, tem uma história de sofrimento também, certo? Isso precisa ser colocado. Sempre pintam o Hitler, né, como sendo o grande carrasco do mundo, não é isso? Mas, muito mais que o Hitler, foi Joseph Stalin. Né? O Stalin, ele exterminou 20 milhões de russos e outras etnias, né, ali próximas no período da União Soviética. E antes eles sofriam com o czarismo também. Só em São Petersburgo tem 80 palácios. Sim. Então, o sofrimento desse povo faz com que eles também tenham uma tendência, e agora, claro, através do governo russo, de neutralidade também. Não interessa. E se nós pararmos para pensar, a quem interessa a guerra? Certo? A quem interessa a guerra? Interessa para país que produz arma. Claro. O Brasil, inclusive, já foi um grande produtor de armas, né? Nós vendemos a guerra do Iraque, por exemplo. Quem armou, um dos países que ajudou a armar o Iraque foi o Brasil. Verdade. Vendíamos armas, chegamos a ser o terceiro maior produtor de armas do mundo, certo? Então, a quem interessa a guerra? A quem produz armas, tá? Hoje a Rússia não está mais nessa linha de trabalho,
certo? A Rússia, como coloquei, você quando me perguntou do Brasil, a Rússia, que é um país emergente também, ela está fomentando a sua produção, certo? Ela está trabalhando nesse sentido de melhorar a sua educação, né? De melhorar a sua qualidade de produção, certo? Então, precisa justamente verificar quem que interessa os conflitos, né? Certo? Os Estados Unidos, Duda, talvez já esteja repensando isso também. Porque toda a economia dos Estados Unidos... O Obama é mais pacifista que os presidentes anteriores, sim, né, Said? E toda a economia norte-americana... Mas será que ele não vai para as cucuias, não? Agora que ele não está bombardeando ninguém, o caixão dele não está pronto, exato. não? O americano, ele tem essa tendência, o povo americano tem essa tendência de prestigiar aqueles que, de uma certa forma... Pelo menos tinha essa tendência de quem fomentava a guerra, certo? Até porque a estrutura norte-americana, em termos econômicos, estava centrada numa indústria bélica. Mas eles têm já, com essa crise que ocorreu nos Estados Unidos, eles têm já modificado esse viés, e também você tem a população norte-americana já pensando diferente também, certo? Que não compensa você fazer essas intervenções, você gastar dinheiro em outro país, né? Com a finalidade de depois ter o retorno financeiro disso. Porque no Iraque eles não conseguiram retorno nenhum, exatamente, né? Então. Aí é que vem a questão. Compensa eu gastar, intervir no outro país, até vendendo armas, vendendo, né, munição, tudo. Isso qual é o retorno? Depois ser indenizado ainda, exato, né? Qual o retorno que eu vou ter financeiro? Então, essas últimas investidas dos Estados Unidos, né, provou que não compensa, certo? No Afeganistão, no Iraque, certo? Na Síria agora. Na própria Síria, não compensa. Então a população norte-americana, com essa crise toda, que eu volto a falar no dinheiro, mexeu no bolso, né? Claro. Com essa crise toda, olha, não compensa, deixa para lá, certo? Vamos cuidar internamente do nosso país, que nós estamos precisando. Os Estados Unidos perdeu muito nas últimas décadas, você sabe muito bem disso, tá? Perdeu valores, inclusive, né? Certo? E vamos repensar. Então, eu acho o seguinte, a questão da Síria, né? Ela ficou muito bem explicada nesse sentido, que tanto norte-americanos como russos não veem motivo para acabar com essa neutralidade da Síria no Oriente Médio, tá? Eu pergunto para você, Duda, em que momento Porque o presidente é um assassino mesmo, né? Mas antes da Primavera Árabe, antes daquele protesto que teve em 2011, foi um protesto comum até, é que houve uma repressão um pouco mais forte. Mas antes daquele protesto, em que momento o presidente da Síria, o governo sírio, tá, se mostrou violento, se mostrou, né, agressivo, se mostrou inclusive tanto internamente quanto externamente? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Daí a razão do presidente sírio sempre estar colocando que são forças externas que estão provocando a crise e a guerra na Síria. Em momento algum isso aconteceu. Agora você vai me perguntar quem são essas forças externas, certo? São os radicais, né, que não concordam com a neutralidade da Síria, certo? E com a neutralidade imposta até pelas potências para a região. Quem vive de arma, ou lutando ou vendendo, né? Sim, com certeza. Tem interesse. Embora não tenha nada a ver com a entrevista, mas o visitante Henrique Roche de Andrade Filho dá uma informação para nós. Professor Duda e professor Said. Que decepção. O deputado Arnaldo Jardim está sendo acusado hoje, não sei se tem alguma novidade hoje, de participar do esquema de corrupção em São Paulo. O professor Said vai falar. Eu acho que tem que tomar cuidado, porque são denúncias ainda, né? Claro, mas se for... E a denúncia partiu do ministro da Justiça, que é do PT, o que o PSDB está colocando como... Agora, não sei se tem novidade hoje, eu não vi a Folha de São Paulo hoje. Você viu? Não vi. Mas eu gostaria de colocar o seguinte, tudo que parece ser que a maioria das vezes não é. Então precisa tomar muito cuidado com denúncia, precisa tomar muito cuidado com colocações que são feitas. O nome do Arnaldo deve aparecer porque ele era, na época ele era presidente da habitação, né? Sim, passou pela CDHU. Foi do COVA, CDHU. Isso. Então precisa tomar muito cuidado. De fato, o Brasil está vivenciando hoje uma fase
que você já não sabe mais quem é quem, né? Exatamente. Certo? É ladrão para tudo quanto é lado, né? Então, mas tem gente séria. Exatamente. Até que se prove o contrário, né? Certo? Então precisa tomar muito Tem que tomar cuidado, porque a gente fala assim, muito ladrão no Brasil, mas muita gente é honesta. Fala, todo mundo usa droga. E as estatísticas mostram que 8, 9%, eles consideram as drogas ilícitas, claro. Se considerar que o cigarro é droga, aumenta isso para 25%. Agora, quem usa droga? 8, 9%. Né? Isso é estatística mesmo, não é? Mas aquela mania de dizer, todo mundo está fumando maconha, conversa mole. 10%, nem isso já usou maconha uma vez na vida. Então tem que tomar cuidado. O Brasil tem muito ladrão, mas tem muita gente direita. E às vezes muitas pessoas... Né, direita, muito político honesto no Brasil. E às vezes as pessoas até acabam sendo envolvidas sem ter qualquer tipo de envolvimento, certo? O próprio contexto acaba envolvendo a pessoa. Eu, por exemplo, não quero aqui defender XYZ, mas, por exemplo, o foragido que foi lá para a Itália do caso do Mensalão, eu fico às vezes por uma questão lógica, até pensando, poxa, mas será que uma pessoa, foi presidente de um banco do Brasil, certo? Iria se sujar por 300 mil reais? Você está entendendo? Então, não consigo entender. Porque as peças precisam se encaixar, precisa ter lógica, certo? E esse foi o motivo dele foragir e falar, não, eu não fiz, eu não estava nesse esquema. Certo? Às vezes passou por ele autorizou o empréstimo, autorizou isso, autorizou aquilo, mas propriamente ele não estava envolvido em nenhum tipo de esquema. Porque fica difícil imaginar que uma pessoa, diante do valor que foi o mensalão aí, né, o processo do mensalão, o valor que foi cogitado lá, de desvio, teria aceito ali 300 e poucos mil reais, certo? É muito pouco. Realmente é um negócio difícil de entender. Tem que ter lógica. No estrangeiro, às vezes o nego por 80 mil dólares faz. Mas aqui no Brasil, é o que eu falo sempre, $1 milhão, quem rouba é vagabundo. O nego bom rouba 1 bilhão. Né? Os números são, em relação ao mundo, são assustadores. O cara rouba mesmo, quer dizer, né? Mas eu sinceramente, eu acredito que a grande maioria dos políticos, até por isso que não chega em cargo de executivo nem chega perto. É tudo os complôs, né, econômicos, né? Mas eu ainda sou daquele que acredito que, na pior das hipóteses, é um meio a meio aí, mas não é que... E se você rouba, se o executivo rouba, né, um dos poderes, é porque o outro também, muitas vezes, acabou permitindo, né, ou fez vista grossa. Então aí você vai puxando o fio da meada e vai conseguindo descobrir que tem muito mais gente envolvida. O Supremo fez a lição de casa? Olha, eu ainda fico com um pouco de reservas com relação ao processo do mensalão. Um processo que se arrastou durante muitos anos e eu acho que foi resolvido muito rapidamente, certo? Eu acho que ali precisaria um pouco mais de tempo, eu acho que foi mais uma pressão até da sociedade, da imprensa, e eu acho que o prazo estava se expirando por uma questão de prescrição, tudo. Eu acho que o julgamento teria que ter ocorrido antes e ser um pouco mais demorado para esmiuçar melhor tudo aquilo que aconteceu nesse processo do mensalão. Vamos ver agora com o mensalão mineiro lá o que é que vai acontecer, certo? Mas existe um teor muito grande de política, né, Duda, nesse meio. Eu acho que esse teor de política poderia ter sido retirado, né, de um julgamento tão importante quanto foi o julgamento aí do mensalão. Bom, termina falando, como é que está a Uniesp em Bauru, Saíde? A Uniesp está bem, nós crescemos bastante, né? Lá com a unidade do IESB, estamos aí com 15 cursos em funcionamento, né? E temos mais cursos previstos aí para 2014, o curso de Engenharia de Produção já está praticamente autorizado pelo MEC, também o curso de Engenharia Civil em vias de autorização, e a Uniesp cresceu, né, nesse ano de 2013, né, em que pese os problemas de uma transição. Transição sempre tem problema, né? Nenhuma transição é fácil, ainda mais transição envolvendo sistemas, né, que são diferentes, certo? A Uniesp, o grupo Uniesp trabalha com sistema seriado, o IESB trabalhava com sistema por crédito, então isso traz um certo desconforto para o aluno, mas é uma questão de adaptação. Mas a Uniesp trouxe muita coisa boa,
certo? Tem muita gente que jamais poderia imaginar que faria um curso superior, que hoje está lá cursando. Tem muitos alunos que chegam na direção e comentam que o sonho da vida dele foi realizado, certo? Assim como no IESB, você, enquanto mantenedor, proporcionou muitas bolsas de estudo para vários bauruenses e também pessoas da região e que conseguiram realizar esse sonho de estudar. Então, nesse aspecto, a Uniesp trouxe vários programas facilitadores para que os alunos pudessem ingressar e cursar o ensino superior. E, em termos gerais, em termos de estrutura, ela pretende investir bastante na cidade de Bauru. Mais alguma coisa, Saíde? Não, só gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez, de ver o seu programa. Faz tempo que eu não vinha na TV, né, Duda? Nós estamos com saudade de você aqui. Eu que já fiz programas aqui também, vários programas, mas gostaria de agradecer a oportunidade e ressaltar aqui o prazer de estar aqui no final do ano, encontrando toda a equipe da TV Prevê, que sempre me atendeu muito bem nessa casa. Saíde, obrigado. Obrigado você, Duda. Bom, eu vou dar uma lida, parece-me que tem alguma novidade hoje, viu, Henrique? Mas eu cheguei cedo na escola hoje, não deu nem tempo de ler jornal. Fiquei sentado na minha mesa até meio-dia, quando eu vim para cá, atendendo gente. Mas eu vou ver, se tiver amanhã eu volto a comentar. Mas ainda eu tenho a impressão que é o campo das denúncias. Não podemos condenar ninguém, mas se tiver culpa, eu vou ficar muito triste. Eu gosto muito do Arnaldo Jardim, viu? O Arnaldo Jardim é um cavalheiro, um cara inteligentíssimo, nível cultural acima da média. E atendeu Bauru já várias vezes, muito, né, Duda? Muito. O Arnaldo é um... Não sei se o Henrique conhece, mas o Henrique deve conhecer, porque ele falou, estou decepcionado, ele também ficou decepcionado. Mas eu vou ver, qualquer coisa eu volto a comentar amanhã. E você continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.